Boa tarde, tudo bem com a turma toda? Começando mais uma live do Toque de Bola. Retorno caiu, retorno voltou e vamos que vamos na sexta-feira para fechar a semana, né? Semana de live, semana de produções, semana de reportagens, de movimentação nos bastidores, definição do calendário, né? Ontem saiu a definição de todo o calendário do futebol brasileiro. Agora, né, no horário brasileiro também, com fuso horário, já teve sorteio lá das competições da Europa. Enfim, né, apesar de a situação do vírus não estar da maneira como se acreditava no início, né, e as informações e as previsões continuam sendo bastante tristes, né, não tem como ninguém cravar nada, a verdade é essa, né? Claro que tem as orientações, tem os especialistas, mas não tem como ninguém dizer quando que a vida vai voltar ao normal, né? A gente já sabia de alguma forma, a coisa estava caminhando para isso, 30, 60, 90, 100 dias, 110 dias, daqui a pouco 4 meses, e nós vamos, né, dentro da nossa também função de na medida do possível, tentar informar, tentar ser responsável como um instrumento de comunicação. Nós temos meio que uma obrigação de passar uma mensagem de responsabilidade, de tentar fazer tudo que se recomenda, né? É o que se tem no momento, né? Falar, mas não está adiantando nada, então tem que sair chutando balde. Então vamos, gente, vamos tentar fazer, né? Já estava complicado, né? Ninguém sabia o que era. Continua bastante complicado, né? O que a gente tem de notícia aí, só para dar um pouco, de falar um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver com o momento, não tem jogo, agora está voltando e tal. Mas vamos manter essa responsabilidade, vamos tentar fazer a nossa parte, né? E realmente não é demagogia. O que um faz de errado atrapalha o outro. Isso aí já está mais do que certo, né? Então vamos tentar, né? Tá impaciente, todo mundo está impaciente, a máscara é um saco, a máscara embaça o óculos, mas não tem outro jeito, gente. Vamos fazer o que tem que ser feito. Não tem outro jeito de ser feito. Então vamos seguir isso aí e vamos continuar com o máximo de informações aqui no Toque de Bola. Uma semana muito boa de lives, que vai ter sequência agora com a live da cozinha, né, do nosso Toque de Bola, com o Pedro, com o Wallace, quando a gente vai colocar aí os assuntos e os bastidores também das informações que estão sendo tratadas pelo Toque de Bola, algumas reportagens já publicadas, outras em andamento, enfim, o Toque de Bola com esse ritmo, né, que não para. Quando surgiu essa questão do isolamento, de quarentena, a gente falou, rapaz, será que o que vai ser, né, também do nosso trabalho, né? Mas, como a gente tem dito em algumas oportunidades, não só pelas lives, mas também nas lives, a gente tem conseguido até uma aproximação que no corre-corre anterior a gente não tinha, né? Assuntos que a gente tem um tempo maior para debater, a chance de alguém se manifestar aqui contestando ou contrapondo uma opinião, tudo isso está valendo muito a pena. Então a gente já teve na segunda-feira, naquele tema da educação pelo esporte, a presença do Manuel, idealizador do Beachport Coffee Road. Na terça-feira, a live com o Thiago Petros, lá de Barcelona, que foi também show de bola na apresentação do Wallace Matos na terça. Na quarta-feira, com Wesley Assis, o nosso Pedro Sarmento acabou ficando em 2 etapas também, porque o assunto não terminou na primeira hora. Muito bacana também a live com Wesley Assis. E na semana que vem, daqui a pouco a gente vai anunciar, vamos fazer aquele suspense estilo Elia Júnior para anunciar daqui a pouco as próximas lives do Toque de Bola. O Wallace já está dividindo a tela conosco. Deixa eu dar um alô, então, para os nossos anunciantes antes do Wallace. O Plasque, a Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela nossa saúde, pela sua, pela nossa saúde. A questão também como parceiro nosso do Cidadão Consciente, projeto Cidadão Consciente HR, que é um projeto da Hiperro Embalagens, e a Mastercard autorizado Claro, que continua com aquela super promoção no combo Multiclaro. Marcelo, Eduardo, toda a turma da Claro aí à disposição. Tem uma página, Claro Mastercard, também no Instagram, que tem bastante coisa legal aí
bastante promoção, oferta. Antes de dar boa tarde para o Wallace, tem uma opinião aqui do Nilson. Deveria, pelo menos, liberar o trabalho personal para atletas. Está aí uma opinião que é bacana. Apenas o treinador e atletas. Um trabalho específico. Obrigado, Nilson, pela sua participação, pela sua opinião conosco. Tudo bom, Wallace Matos? Tudo tranquilo, Ivan? Tudo tranquilo, pessoal da live aí. Um beijo pra Carol, que eu já vi que tá aí. Um beijo pra Sara, o pessoal já tá aí prestigiando. Um abraço pro Pedro lá, que mentiu um pouco sobre mim na live dele, né? Falando que aprende comigo todo dia. Mentira, né? A gente aprende com todo mundo, mas o Pedro acaba ensinando a gente a mexer nesse negócio aqui. E pedir desculpa já pro telespectador que tá acostumado a acompanhar a live logo depois que sobe pro feed do Instagram, o IGTV lá. Não sei o que houve, mas a minha live com o Thiago Spietos não foi. Então, o velho aqui não sabe mexer muito bem na internet, provavelmente a culpa é dele. Agora, isso fica acontece isso. Nas melhores... O que o Thiago Spietos falou no meio lá da live? Ele é bom na defesa. O cara é bom de defesa. Joga no Barcelona, joga na seleção. A hora que você tentou salvar o vídeo, o homem defendeu. 3 metros de altura, meu filho, já é. Tá certo, mas é bom que fica o suspense pra gente marcar uma próxima live. Já puxei o gancho com o Thiago, o Thiago vai ter que fazer de novo. Porque não valeu, porque não subiu pro IGTV. Ele não estou à disposição, então a gente já pega pelo pé o entrevistado assim já. Né? Eu fica já bom. Pensei nisso também. Eu já pensei nisso também. Vamos lá, então, colocar as nossas costuras em dia, né? A gente combina assim antes de entrar no ar. Gente, hoje é o tempo, vamos fazer a 1 hora, gente. Vocês falam demais, vocês quem? Todos nós. Eu, Pedro, Wallace. Vocês têm microfone em casa? Fala em casa depois. Oh, pelo amor de Deus. Então, hoje a gente combinou que vai ser só um resumo, né, Wallace? Senão vai passar de 17h30. Podem ficar tranquilos que hoje vai ser mais um programa mais resumido, né? Não passa de 5h30 da tarde de jeito nenhum. Não, fica tranquilo que vai ser curtinho assim. Só para emendar, então, Ivan, já falando aqui com o Nilson, que deu opinião aqui falando de liberar o trabalho personal com os atletas, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, vai falar aqui agora do calendário e sobre as posições do Tupinambás também, a notícia que veio ontem, né, da coletiva da Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com o Desenvolvimento Econômico, né? Os dois secretários deram uma coletiva ontem e explicaram que a macro-região Sudeste, que da qual faz parte Juiz de Fora, não avançou nos protocolos do Minas Consciente. Ou seja, a partir desse próximo sábado, dia 11, né, famoso amanhã, para quem está vendo na sexta-feira a live, permanece só serviços essenciais, ou seja, não está autorizado a uma abertura, uma flexibilização maior de Juiz de Fora, porque a macro-região Sudeste não cumpriu as metas de contágio, isolamento social, entre outras metas. Inclusive foi anunciado, nem foi pelo secretário de Estado de Saúde, não. Foi o secretário de Estado adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, que anunciou isso. Então, não é uma ordem daquela dicotomia que criou-se aí, esse paradoxo que não existe entre saúde e economia. Não é uma ordem da saúde, é uma ordem da economia, por exemplo, que está sendo dada para o Estado para que a região não abra. E isso afeta diretamente os times daqui, né, Ivan? Então, os clubes, os times, Passarinho, beleza? Eu gostei, encantado. Ensaiei com ele de entrar mais ou menos 12h10 aqui. Ficou bonito. Os clubes e os times de fora não podem treinar, não pode se ter ainda a abertura de esportes ou de atividades físicas em locais fechados, por exemplo. Eu acho que a gente pode começar então por aqui, Wallace, até falando sério, para a gente tentar aproveitar bem o tempo, tirando a brincadeira que a gente pode falar e a gente tenta o máximo de informação. Porque assim que foi o dia da live do Thiago, né, terça-feira, quando houve também a reunião virtual entre a Federação Mineira e Módulo 1. Tá? Muita gente perguntou, e a base, o Módulo 2? Não, a reunião, pelo menos oficialmente, né, pode ser até que tenha se falado nisso lá de bastidores e tal, informalmente, mas a pauta era Módulo 1. Então, não temos novidade oficial sobre base Módulo 2. Aí, eu acho que vale a pena a gente destacar, por isso que o Toque de Bola sempre procura, claro que é impossível tudo, mas tentar pegar, assim que sai a informação, o que pode, né, além da informação. Então, a Federação Mineira falou
que vai voltar ao campeonato dia 26. E a gente procurou, nesse caso da federação, pelas agências, o que a Prefeitura de Belo Horizonte respondeu sobre isso. Porque tem a questão das prefeituras. E quando o Tupinambás, aí na reportagem do Wallace, logo pouco depois, diz também que Juiz de Fora não tem como, por exemplo, treinar e jogar no estádio municipal, o Wallace também, na reportagem do Toque de Bola, traz, junto com a informação de que o Tupinambás, como já disse várias vezes, diz que não tem a menor condição de voltar minimamente decente para jogar em 20 e poucos dias, também tem já uma resposta na reportagem do Wallace sobre a Prefeitura de Juiz de Fora envolvendo estádio, treinos e jogos. Então, vamos colocar isso como, né, o primeiro destaque nosso aqui, Wallace, porque não tem como a gente falar de volta de Campeonato Mineiro sem que a gente considere todas as prefeituras envolvidas, e nesse caso mais próximo e imediato foi Belo Horizonte e Juiz de Fora. Exatamente, Ivan, até porque a Juiz de Fora tem o Tupinambás, é o que a gente presta mais atenção justamente por ser daqui da cidade, mas Belo Horizonte concentra outros 3 times, além do Coimbra e do Vila Nova, todo mundo na região metropolitana ali, né, de Belo Horizonte. Eles já estão liberados para treinar, mas os jogos ainda não foram liberados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Inclusive, nessa reunião que foi tensa, Ivan, os relatos, a gente até botou aí no Toque de Bola, você que vai lá no portal, no www.toquedebola.esp.br, pode acessar as 2 matérias, a matéria sobre, com o Alexandre Aro, né, e sobre o anúncio e sobre a volta no dia 26 no ângulo do Baeta, os relatos de que a reunião foi bastante tensa e de que logo no início da reunião, quando anunciou-se que ia ser por peso, né, a votação ia ser por peso se volta ou não, todo mundo do interior já falou, vai voltar, porque os 2 times de Belo Horizonte, mais o Boa Esporte, já decidem a votação em favor da volta do Campeonato Mineiro. Então, foi bastante tenso esse clima, e foi ofertado ao Tupinambás treinar em Belo Horizonte, por exemplo. Treinar e sediar jogos, caso o Juiz de Fora não possa liberar para treinamentos, que não vai, a gente já trouxe a notícia aqui, ou o Amarelino não estivesse liberado. Ou seja, Belo Horizonte é peça-chave nisso. E nem Belo Horizonte autorizou. Nem Belo Horizonte está, digamos, corroborando, ajudando esse intuito da Federação Mineira de Futebol de voltar com o Campeonato Mineiro. É muito difícil que essa data seja cumprida nesse cenário, Ivan. Agora, a Federação Mineira quer fazer força por isso. Aí todo mundo pergunta, por que só o módulo 1? Porque o módulo 2 não tem coincidência de datas. O módulo 2, não tem nenhum time do módulo 2, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Poderia existir, né? Já teve, inclusive, a possibilidade, né, do Boa Esporte, que caiu para o módulo 2, subir para a primeira divisão, né? Bateu na trave, ficou em 6º nessa Série B que ele disputou. Mas não tem nenhum time na Série A do Brasileiro, nem na Série B, disputando o módulo 2. Então, esses aí têm datas o segundo semestre inteiro. Não tem problema de data. E a pressão maior para as federações agora veio com a batida de martelo da CBF do calendário que lançou aí essa semana e já vinha sendo discutido na semana anterior, de volta do Brasileiro no início de agosto. Então, realmente está muito pressionada a Federação Mineira. A solução encontrada não agradou a maioria dos clubes e só quem está em atividade mesmo que concordou. O Coimbra, inclusive, acabou votando contra, mas depois que viu que já tinha perdido, pediu para poder mudar o voto, falou, bota aí na ata que eu concordo, porque para não criar rusga e inimizade. Né? Então, essa reunião, realmente, se pode colocar uma reunião que foi desastrosa, foi essa da Federação Mineira de Futebol. Nada parecido nem com a do Rio, que deu problema, com Botafogo e Fluminense não querendo voltar e todos os outros querendo voltar, e nem com a Paulista, que foi a mais harmoniosa em si, né? Que digamos, entrar em um consenso das datas e provavelmente o Campeonato Paulista volta agora no dia 26 de julho. Agora vamos tentar colocar, né, você está em contato permanente com o Cláudio, né, aqui no Toque de Bola a gente, né, todo mundo tem acesso a fontes diferentes, mas em alguns casos, né, em determinados períodos, acaba ficando mais prático para a gente, né, o Wallace tem contato, assim, o Cláudio nos atende, como outros dirigentes também atendem, então você tem feito nesse período a grande maioria das reportagens sobre o Tupinambás. E além dessa questão, né, que é inevitável a gente comentar todo dia, porque todo dia tem algum tipo de novidade do isolamento,
tem um questionamento também sobre o Tupinambás. E aí você que está em contato permanente com o Cláudio pode nos ajudar, além do que tem sido divulgado sempre no toque de bola. Assim, né, vamos dizer, Fluminense e Botafogo, não vamos continuar lá, né, agora não é o momento de falar disso. Eles disseram que não voltariam por conta dos números do Rio e forçaram a barra a voltar, né? Chegou o segundo tempo, por exemplo, do jogo domingo, o quarto Fluminense estava morto, todo mundo com cãibra, botando a mão no joelho para tentar buscar um ar, voltar. Aí a pergunta que o torcedor mais exigente um pouco faz. O Tupinambás, mesmo com argumentos certos, né, vamos dizer assim, usando um certo bom senso, sabe que uma hora vai voltar. Então a turma fala assim, pô, Ivan, mas toda hora o Tupinambás fala, eu não vou voltar, eu não tenho chance. Então vamos colocar um pouquinho também até coisas que às vezes não cabem em matérias, ou aprofundar um pouco dos argumentos do Tupinambás, porque a exemplo de Fluminense e Botafogo, lá forçou-se a barra, e tem muita coisa lá que não tem nada a ver com aqui. Mas a pressão é pressão em qualquer lugar. Então vamos falar um pouquinho do Tupinambás para a gente situar bem o torcedor nessa questão, Alex. Exato, a pressão virou a mesma. Depois que a CBF estabeleceu o dia 9 de agosto, a pressão de todas as federações aumentou. E a de Mineira não foi diferente. E o Tupinambás, vamos tirar os argumentos da pandemia, vamos colocar os argumentos práticos, os argumentos objetivos do Tupinambás. O Tupinambás não tem nenhum jogador sob contrato hoje, assim como Patrocinense, o RT, Caldense e o Uberlândia hoje não tem nenhum jogador sob contrato, né? Ou seja, se for para poder jogar amanhã, tem que contratar todo mundo. Tem que contratar 30 jogadores, 29, 30 jogadores, se quiser fazer um treino amanhã. Ou seja, essa reformulação é um dos argumentos. O segundo, o compromisso, o contrato, né, o regulamento do campeonato determina uma época de realização. Determina, inclusive, início e fim. O argumento que o Cláudio sempre usou também foi que um adiamento de 1 ou 2 semanas seria completamente contornável. As equipes até já contam com isso, com provável entrada no tribunal, né, um jogo que fica sob júdice, mas esse adiamento extrapolou muito, é uma situação muito imprevista, fugiu de todos os prazos de contrato. Os contratos do Tupinambás, a maioria terminou em 30 de abril. Então, muito além do que ia o campeonato, né, do que seria possível fazer o campeonato. E o terceiro argumento é que, como a fórmula já vai ser alterada, o jeito já vai ser alterado, não há como terminar o Campeonato Mineiro da forma que ia ser feito, não há por que você manter rebaixamento, a fórmula completa. O Tupinambás gostaria de ter essa segurança, de poder voltar a campo, mas não depender do resultado, voltar justamente em respeito à Federação Mineira de Futebol. Mas a Federação Mineira de Futebol alega que não pode mexer no regulamento por conta do estatuto do torcedor, né? Por conta da Lei Pelé, estatuto do torcedor. Só que ela já vai mexer, ela já vai alterar o campeonato. Então, perde força esse argumento da Federação Mineira. Ou seja, o Tupinambás não consegue voltar agora imediatamente, porque tem que refazer seu departamento de futebol. E, assim como ele, outros clubes vivem a mesma situação no Campeonato Mineiro. Não é só o Tupinambás. Isso vai mexer no equilíbrio de forças da competição e isso prejudicaria na prática não só o Tupinambás, como o Vila Nova, que são as equipes que estão mais lá embaixo. Então, não houve um consenso, não houve um bom senso dos clubes e da Federação Mineira em não prejudicar, não prejudicar ninguém, e o Tupinambás se sente prejudicado nessa questão. O Tupinambás até admitiu a volta, admitiu que voltará, né, assim, até para não sofrer sanções futuras, mas com um time completamente improvisado. Eu conversava com o Cláudio esses dias no bastidor. O Tupinambás hoje tem 5 atletas sob contrato, né? Os mais conhecidos são o Sá, meia Sá, que era da UFJF, Baeta, né, um talento, o Catatal, que o meia também, meia atacante, e o Vinícius, que atuou de zagueiro, jogou de volante também. Esses 3 são os que mais vinham sendo relacionados para os jogos do Baeta. Esses provavelmente vão ser titulares, e aí a garotada aí do Sub-20 e da UFJF, da parceria com a UFJF, vai subir para completar esse Campeonato Mineiro.
Então, pelo que você tem conversado com o dirigente que responde pelo Tupinambás, pelo menos hoje, né? Tudo muda. Mas o Tupinambás joga de qualquer maneira, de alguma maneira, com o time que for, joga. Eu acho que essa expressão é perfeita, Ivan. De qualquer maneira. Porque vai ser de qualquer maneira. Né? Essa volta, né? Essa obrigação de volta do Tupinambás vai ser só para não sofrer outras sanções que poderia sofrer com o WO, por exemplo, e essa briga, como a gente já vem adiantando, já tem quantos meses que a gente está falando isso, Ivan? Acho que uns 2 meses, né? Vai terminar no tribunal. Agora, ontem, né, a CBF confirmou o calendário de datas de todas as divisões, né? Aí a gente aproveitou na reportagem do Wallace e colocou não só do Baeta, mas das séries A, B e C, né? Para quem não acompanhou a matéria, a Série A começando em 9 de agosto, com a possibilidade já de jogos dos clubes paulistas serem adiados, né? Porque não vai ter como se voltar mesmo paulista, porque também as coisas mudam. A Série B, só confirmando, a Série A de agosto desse ano a fevereiro do ano que vem, 9 de agosto a 38 jogos, 24 de fevereiro. Série B, 8 de agosto, que é o sábado, né? Isso. O sexto ou sábado, agora não lembro, a 30 de janeiro do ano que vem, também com o mesmo sistema. A Série C, né? O início conjunto com as séries A e B, em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro do ano que vem. A Série D, que é a do Tupinambás, tem como previsão 6 de setembro e também, fechando no ano que vem, 7 de fevereiro de 2021. E aí o Tupinambás colocou até, né, está na matéria, está vendo a diferença, né? Claro que não dá para comparar as competições, mas setembro nós estamos em, hoje é que dia? 10 de julho. Temos julho, agosto, setembro. 2 meses, né? Dá para preparar, e a né? Série São D, 60... então, também tinha, né, naquelas matérias anteriores, a possibilidade, o Tupinambás estava dizendo, se mudarem o regulamento, a gente também já não sabe. Então, pelo que o Tupinambás disse, mantido o regulamento e data para ter um planejamento, o Baeta está dentro. Essa é uma importante confirmação, Ivan, porque a gente já vinha nessa dúvida mesmo. Porque a primeira coisa que eu perguntei para o Cláudio foi essa em relação à matéria de ontem. Vai disputar, mantém o interesse e tal? Não, temos total interesse de disputar. O Tupinambás vai disputar a Série D, porque foi mantida a fórmula, para nós é interessante, 14 jogos, né, movimentar o time, vale a pena disputar a competição, que é uma competição, inclusive, que você pode errar, pode acertar, pode voltar, pode... e só tem um objetivo, né, não ter rebaixamento, então só tem, só para cima, é só para subir. Então, a Série D não tem conversa, você não garante a Série D do ano que vem, através dela, e não é rebaixado. Então, para entrar e para subir. E, nesse quesito, o Cláudio foi bem claro, assim, ó, a Federação Mineira devia ter feito o que a CBF fez, ter feito uma reunião anterior. A única reunião que tinha sido antes dessa última terça-feira com os times, todos do módulo 1, né, da elite do Campeonato Mineiro, tinha sido ainda em março, ainda lá na reunião, logo quando parou tudo. Então, não pode, né? A federação não pode deixar os clubes com, sei lá, 3 meses, quase 90 dias, sem nenhuma notícia, sem nenhuma posição, uma palavra que seja. Tudo bem, a Federação Mineira deu férias para os funcionários, logo que a pandemia entrou e confirmou, vamos supor que abril ficasse de férias, mas em maio era chamar uma reunião, falar, tá difícil, gente, vamos fazer isso, aquilo, até para maturar essas ideias. O Gedaí Reis aqui, um abraço para o meu ídolo das corridas, está falando aqui na participação que não devia ser ninguém rebaixado esse ano e que depois subiriam, cairiam 4, subiriam 4 do módulo 2. Para mim, era a melhor fórmula, a fórmula que mais caberia, né, em relação ao Campeonato Mineiro, mas infelizmente foi voto vencido essa sugestão do Baeta. Deixa eu dar um alô pro povo aqui, né? O dia daí que você falou, nosso Léo Santana, lá da Espanha. Não sai da praia agora, o Léo. Ê, vidão, hein? Tá lá, Wagner Alves, o homem da pizza de Juiz de Fora, nosso Wagner Alves. Não mandou nenhuma pra gente ainda, mas é cedo, a gente tem esperança. Letícia, neta do nosso Marilene, um abração pra Letícia.
Danilo Rodrigues, a Denise Baesso, preparador físico Luiz Augusto Alvim, Luiz Fernando Freitas, dando boa tarde para ele, Fabiano Bazzoni, Marcelo Pedretti da Mastercal Claro, valeu Marcelo, Carrara está na linha também. Então, na prática, a gente tem, né, já data e horário. Então, Tupinambás volta a jogar daqui sem ser esse domingo, hoje dia 10, 12, 19, né? Daqui a 15 dias praticamente, o jogo está marcado para 4 da tarde no estádio Mário Helênio, Tupinambás e Caldense. E aí a gente volta naquela situação. Vai ter jogo no Mário Helênio até esse dia 26? Temos o problema número 1. O Mário Helênio não está liberado. Nessa data, o Mário Helênio não está liberado. A partir de sábado, por mais 15 dias, o Juiz de Fora ainda permanece na fase de serviços essenciais, só digamos, na faixa verde do Minas Consciente, né? Que é a primeira faixa do Minas Consciente. 2, Tupinambás não tem time. 3, a Caldense também não tem time. Então, essas três questões pequeninas têm que ser resolvidas nos próximos dias. Houve inclusive a para Levi Gasparian, para Três Rios, para treinar, porque a região de Minas Gerais inteira, até Muriaé, todo mundo da macro-região sudeste, as cidades mais próximas aqui estão todas vetadas com serviços essenciais apenas. Então, houve muito pouco bom senso em fixar essa data e em bater tão firme nessa data aí. Foi levado muito mais em consideração o posicionamento, inclusive de Belo Horizonte, que você já trouxe, Ivan, nem é esse posicionamento tão liberal assim de se retornar ao futebol a todo vapor, e realmente muito difícil que ocorram jogos, por exemplo, em Juiz de Fora. A gente já está em contato com a prefeitura, o Tupinambás oficiou a prefeitura para que seja esclarecida a situação, e o que a gente tem de informação de bastidor é que quem já foi consultado no esporte da prefeitura diz que é impossível de voltar, a Secretaria Municipal de Saúde também pede bom senso e pede cautela nessa hora. Então, realmente, a situação não é simples, não, para essa volta do futebol, como quer a Federação Mineira de Futebol e os grandes clubes, né, principalmente. O Atlético até, Ivan, apoiou a posição do Tupinambás, do retorno, não do retorno imediato, né, do retorno um pouco mais para frente. Mas diante também da pressão da CBF, das datas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que vão entrar aí, provavelmente até o Atlético vai ter que ceder. Então, realmente fica complicado. Provavelmente, dia 26, teremos jogos do Campeonato Mineiro. Eu não sei como é que vai ficar a situação de Juiz de Fora e do Baeta em si. Só para lembrar do campo, né, que até a gente mesmo tem hora que esquece, como é que estava a Caldense mesmo? Aí vai lá no site da federação, igual a gente beliscou aqui. E a Caldense, né, acho que o certo é a Caldense, está praticamente classificada para a semifinal, porque está em quarto com 17 pontos e 9 vitórias, saldo de 6. O Cruzeiro está em quinto, com saldo de 2, e a Patrocinense tem 12, né? Quer dizer, em relação à Patrocinense, um empate praticamente da Caldense, ela já garante semifinal. E tem como adversário direto o Cruzeiro, né? Que, apesar de toda a crise, é o Cruzeiro, né? Tá contratando de alguma maneira, está conseguindo algumas contratações, só para a gente botar um pouquinho de campo, Ivan, aqui na conversa. Quem tem time está na vantagem. Quem tem time está treinando é favorito para o campeonato. América, Atlético, Cruzeiro já estão treinando na forma, digamos, completa, né? Coletivo. O América e o Atlético vão fazer um jogo-treino nessa próxima semana. Então, esses aí, os três grandes, estão em ritmo. Boa Esporte tem jogadores treinando, mas ainda está naquela fase de afastamento ainda, né? Trabalhos individuais. Quem também está nessa fase é o Tombense, né, que fica na macro-região sudeste também. Então, vamos lembrando, a gente vai aqui puxando pela memória e vai achando muito difícil mesmo esse retorno. Mas os demais clubes, por exemplo, o Coimbra já podia voltar, preferiu manter os jogadores em casa. O Vila Nova, que lembra, estava buscando a volta no dia 22 do último mês,
mas pediu autorização e não foi dada a autorização de Nova Lima. E esses dias, agora, as delegações de Atlético e Cruzeiro, as diretorias de Atlético e Cruzeiro, visitaram a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para poder, aí, quem sabe, mandar seus jogos para lá. Mas ainda está muito nessa indefinição. E, como você disse, 15 dias, né? 16 dias, a gente vai ter jogo. A gente fica triste porque a gente fala, né? Nem até Várzea perde, né? E assim, né, o Tupinambás na colocação, só para lembrar, a campanha realmente, o Tupinambás não conseguiu nenhuma vitória, está em último lugar com 3 pontos, faltam 2 rodadas, só lembrando que são 10 que permanecem na primeira divisão, o Tupinambás está em 12º em último, com 3 pontos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Coimbra, que tem 7, e pela campanha, pelo saldo e tudo, o Tupinambás só se salva se ele vencer os 2 jogos que faltam e se essas 3 equipes não ficarem, né, pelo menos 2 dessas 3 equipes à sua frente, que são Boa, Coimbra e Vila Nova. Boa, 8 pontos, Coimbra, 7 pontos, Coimbra que começou bem o campeonato, depois caiu, Vila Nova, que já há alguns anos não consegue boa pontuação, com 4, e Tupinambás com 3. Só para a gente voltar com bola, né, como diz o outro, com campo, para ver como que a situação do Tupinambás já é dramática de qualquer maneira em relação à sobrevivência, vamos chamar assim, na primeira divisão. Aí, Ivan, e a gente lembra que nessa 10ª rodada está marcado também para o dia 26, às 4 da tarde, o Patrocinense, né, o Clube Atlético Patrocinense contra o Boa Esporte. O Patrocinense, que não tem time hoje, vai entrar também no improviso, na volta do improviso, como vão entrar Tupinambás, Caldense, Uberlândia, vai enfrentar o Boa Esporte em Patrocínio, né, no Pedro Alves de Nascimento. E o Uberlândia enfrenta o Vila Nova. Então, provavelmente, o Boa Esporte vai ganhar do Patrocinense, né, do Patrocinense. E o Vila que vai tentar se virar para cima do Uberlândia de meninos. Então, realmente o campeonato, o equilíbrio do campeonato foi muito mexido nessa reta final. Foi vamos chamar assim, uma soma de fatores, né? Porque quem está no meio da tabela, que provavelmente não vai classificar, ou não vai classificar e não vai cair, né? Para esses clubes fazer 2 jogos, né, Wallace? Botando garoto ou não, vai tentar não fazer vexame, né? Assim, vão entrar em campo, torcer para outro time também não estar muito forte, que a tendência também é que ninguém esteja forte, porque, né, a não ser que esteja treinando em algum lugar muito desconhecido que a gente não saiba, mas hoje é difícil. Então a gente tem Patrocinense com 2, como você citou, Uberlândia com 11, o RT com 11, que não vão nem classificar, nem cair. Então, para eles, o que a gente tem que fazer? Faz esse contrato de 1 mês, né, que abriu-se essa possibilidade, e aí tem que ver qual que é o futuro, né, que, assim, que eles têm no segundo semestre e tal. Quem tem calendário no segundo semestre é o Tupinambás e a Caldense, né, que estão na Série D. Né, mas a Caldense decidiu reformular tudo, né, fechou o departamento de futebol, vai reformular tudo, e o Patrocinense que tinha essa vaga acabou cedendo a vaga para a Caldense também. Então, realmente não tem, ninguém tem mais calendário, é só para cumprir tabela, literalmente. Mesmo o Baeta vai acabar sendo prejudicado nesse novo contexto aí do Campeonato Mineiro. Beleza, Wallace. Um abraço para você hoje. Foi pequenininho. Foi, promessa cumprida. Vamos ver o terceiro elemento, vamos chamar assim. Vamos ver o terceiro elemento, o apetite, falando apetite de microfone por enquanto. Fala apetite, o rapaz já pensa num sanduíche de 3 andares. Né? Valeu, Wallace. Até mais, vou ficar ligadinho aqui. Até mais. Então tá, fica cornetando aí. Se a gente falar alguma coisa errada, você corneta a gente aqui. Não corneta aqui publicamente, não corneta na linha interna, né? Para a gente manter uma pose aqui na live do Toque de Bola. Então, né, o Campeonato Mineiro só confirmando, lembrando que tinha um campeonato que estava em andamento. Os 4 primeiros são América, que já está classificado, Tombense, Atlético e Caldense. São os 4 primeiros colocados do Campeonato Mineiro. Claudinha, um abraço para ela, Leandro da Casa de Itália, Itaciana, Emerson, Zé Inácio, Maria Tereza, Patrícia Maestrini,
Jailton Ribeiro, nosso Fernando Almeida Reis, um abraço para ele, o Juninho, todo mundo participando aqui da nossa live do Toque de Bola. Vamos direto, sem delongas, linha aberta para a Zona da Mata, Guarani. Ó, deu certinho, nem se tivesse ensaiado. Tá bom, Pedro Sarmento? Tudo bem, Ivan? Tranquilo? Tranquilo. Mais um pré-almoço aqui no Toque de Bola. Galera acompanhando, já fiquei sabendo, inclusive, que eu estou com apetite, não só de microfone, mas também daquele arroz com feijão da vovó. Eu estou sendo agraciado nesse momento de quarentena. Então, vamos para cima com muita informação em mais uma live de sexta. Vamos dar uma... Não sei como é que está a questão de voo, de aeroporto, mas vamos ficar metido a besta, vamos dar um pulo lá na Europa, porque hoje, né, já teve sorteio de competições europeias que também, né, essas já, os campeonatos europeus, a gente veio informando o andamento, né, o francês, que não teve mais, encerrou e pronto, aí outros foram voltando, primeiro o alemão, e agora vem as competições da Europa, né, Pedro? Não só a Copa dos Campeões, como a Copa da Europa, porque teve sorteio já, né, no horário brasileiro, bem cedinho, 7, 8 horas da manhã. Como é que ficou o panorama aí, Pedro? Exatamente, Ivan. Aqui no aeroporto internacional da Zona da Mata, aeroporto Itamar Franco, a gente ainda não está tendo voos, mas a gente vai alçar aquele voo rasante por cima do Oceano Atlântico para pousar em Lisboa. Daqui a pouco, porque Lisboa é em agosto. A gente vai pousar hoje na Suíça, onde rolou a cerimônia do sorteio da Liga dos Campeões da Europa, que ainda está com metade da fase oitavas de final por acontecer, né? Foi interrompida exatamente na semana que ia acontecer o resto dos outros jogos. São esses: Real Madrid e Manchester City, Lyon e Juventus, Napoli e Barcelona, Chelsea e Bayern de Munique. Esses 4 jogos ainda da fase oitavas de final. Aí quem passar nesses 4 duelos se classifica para as quartas de final, que já tem o sorteio definido. Eu vou colar aqui para não falar besteira, mas não só o sorteio, Ivan, como também o chaveamento, né? Muita gente trazendo... o sorteio foi hoje 6h50, horário de Brasília, horário 6h50 da manhã, um horário polêmico, né? Que não dá para todo mundo acompanhar. Mas lá na Suíça o pessoal sorteou o seguinte: o vencedor de Manchester City e Real Madrid, que o Manchester City venceu o primeiro jogo na Espanha por 1-0, encara o vencedor de Juventus e Lyon. O Lyon venceu o primeiro jogo por 1-0 na França. Barcelona e Napoli, o jogo será na Espanha. No primeiro jogo na Itália, 1-1. E Bayern de Munique e Chelsea, o primeiro jogo foi na Inglaterra, na casa do Chelsea, em Stamford Bridge, e o Bayern venceu por 3-0. Então, desses duelos aí, está com a classificação encaminhada o Bayern de Munique. Do outro lado da chave, Ivan, do outro lado que vai sair um finalista, RB Leipzig, o time alemão, que é uma das surpresas aí da Champions League edição 19-20, encara o Atlético de Madrid, do Diego Simeone, que é um time que já vem mostrando sua força na Europa já há algum tempo, né? Principalmente chamando a atenção por conta das características defensivas. A Atalanta encara o PSG. E aí que está o confronto que todo mundo chamou a atenção durante a manhã de hoje aqui no Brasil, durante os programas de notícia. O PSG tem a grande chance de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa nesse cenário, porque na teoria, no papel, pegou um chaveamento tranquilo até a final. Tem uma grande equipe, a gente sabe disso, tem o Neymar que pode desequilibrar, Mbappé, Icardi, enfim, uma grande equipe, mas encara o melhor ataque da Europa, o ataque da Atalanta, que muita gente pode não saber, mas a Atalanta faz uma grande campanha no campeonato italiano, está invicta depois da volta do futebol por conta do coronavírus na Itália. Então a Atalanta chega sim como um time forte para bater de frente com o PSG. Então, portanto, Manchester City e Real Madrid contra Juventus ou Lyon, Barcelona ou Napoli contra Bayern ou Chelsea, o Leipzig pega o Atlético de Madrid e a Atalanta encara o PSG. Todos esses jogos, Ivan, como eu trouxe no início da minha participação, em Lisboa, em Portugal, começando no dia 8 de agosto. Tá bem? Lá em Lisboa,
começando esses jogos no dia 8 e as próximas fases, né, os jogos dia 8, 7 e 8 são esses jogos das oitavas de final, que estão faltando. Aí, a partir do dia 12 de agosto, o bicho pega, é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Que aí vai ter, a partir daí, as quartas de final, tudo em Lisboa, só equipe grande, jogo único, não tem esse de ida e volta, tá bem? Quartas de final, semifinal e final em jogo único, então o bicho vai pegar, para quem gosta de futebol, não pode perder. E além dessa repercussão, né, que foi do PSG enfrentando o Atalanta, um outro, né, como repercussão, assim, isso um pouco depois que saiu o sorteio, claro que tem várias repercussões, né, tem vários detalhes de cada confronto, enfim, mas o detalhe de que nessas 4 equipes, né, do Paris Saint-Germain, Atalanta, o Leipzig e o Atlético de Madrid, nenhuma dessas equipes foi campeã, né? É outro detalhe que eles destacaram. Não quer dizer que uma vai ser campeã, mas uma dessas 4 vai estar na final, né? Foi outro destaque, assim como repercussão inicial do sorteio. Exatamente, Ivan. E aí, apenas o Atlético de Madrid, entre essas 4 equipes, já foi finalista da Champions League. Até recentemente encarou o Real Madrid no Clássico da Espanha, enfim, se não me engano, 2015, que foi a 2016-17. 2015 foi Barcelona e Juventus. Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentaram. Então, o Atlético de Madrid, dessas 4 equipes que você citou, é a única equipe que já foi finalista. Então, a chance de termos um finalista inédito, ou seja, que pela primeira vez chega na final da competição europeia, a chance é muito grande. Só para confirmar, Ivan, placares e datas mesmo, para deixar todo mundo bem informado. O Manchester City e Real Madrid, a ida foi 2-1 para o Manchester City, tá? E não 1-0. Foi 2-1, inclusive o Gabriel Jesus marcou gol nesse jogo brasileiro. E a volta será no dia 7 de agosto, em Lisboa. Juventus e Lyon, a ida foi 1-0 para os franceses, esse placar eu falei certinho, e a volta será também no dia 7 de agosto. No dia 8, Bayern e Chelsea, também acertei o placar, ida 3-0 para os alemães na Inglaterra, e Barcelona e Napoli, a ida foi 1-1. Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madrid e Leipzig que já estão classificados, né? E aí a próxima fase é disputada nos dias 12, 13, 14 e 15, semifinais 18 e 19, todos os dias, todos esses jogos, às 4 da tarde, horário de Brasília. E aí a grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto, também às 4 horas da tarde, no Estádio da Luz, estádio que é utilizado pelo Benfica, né? E outro estádio que também será utilizado para as quartas de final e semifinal é o estádio José Alvalade, que é do Sporting de Lisboa também, Ivan. Então, já que falamos em futebol sendo disputado em Portugal, já podemos anunciar uma live confirmada na quarta-feira que vem com o Gustavo Galil, né? Que foi para Portugal, é goleiro, está lá ralando já algumas temporadas e nós vamos falar com ele na live de quarta-feira, 7 da noite. O cara para se propor a seguir uma carreira. Aí tá, eu quero ser jogador. Você vai para a Europa? Vou para a Europa. Não tem vaga garantida em clube. Eu vou. Você é goleiro, você vai treinar 10 vezes mais. Eu vou. Então nós vamos falar com esse obstinado Gugalil, né, que já batedor de falta, hein, Ivan? Em alguns torneios, né, já houve algum quiprocó entre eles. E na quarta-feira que vem vai sair a escala dos entrevistadores ainda. Não vai precisar de TJD nem STJD. Vamos sair de Portugal, né? A gente já foi para a Suíça, foi para Portugal. O Pedro volta para Guarani e vamos falar, além do campeonato estadual do Rio, que voltou, catarinense, que voltou no meio de semana. Vamos dar uma geralzinha aí dos estaduais agora nesse dia 10 de julho, Pedro. Exatamente, Ivan. Só antes da gente falar da volta dos estaduais, né? Só confirmar a volta do campeonato catarinense, como você disse. Estou entrando aqui na matéria das nossas pesquisas para a gente poder informar todo mundo direitinho. O governador de São Paulo também, Ivan, é um campeonato que vai voltar, como o Wallace trouxe muito bem na primeira parte da nossa live, só para confirmar a data, né? O Wallace, se não me engano, trouxe dia 21 de julho, é dia 22 de julho, senhor Careca Matos, como lhe chamo carinhosamente. Esse anúncio foi feito pelo João Dória, que é o governador de São Paulo.
né, anunciou na última quarta-feira a volta do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho. Mandar um abraço para o Braulio Reis, que está acompanhando a gente aí, professor Braulio Reis. E também para ele, Aurélio Peixoto, lá de Belo Horizonte, mandando parabéns, toque de bola. O Aurélio é uma pessoa que eu vou abrir entre aspas aqui, Ivan, é aquele famoso caralítico, né? Tem um probleminha, uma cãibra na cara ali que lhe torna um pouco afeiçoado para a não beleza, digamos assim. Grande amigo, brincadeira. Grande amigo, o Aurélio Peixoto, um abraço para ele. Além do Paulista, né, Ivan? A gente teve toda essa confusão durante a semana no Campeonato Carioca. A gente vai explicar isso aqui daqui a pouquinho também, a respeito das finais do Campeonato Carioca que começam neste fim de semana. No domingo, Flamengo e Fluminense vão se enfrentar de novo. E a volta do Campeonato Catarinense, antes da gente tratar dos dois principais estaduais do país, foi no retorno do Joinville, perdendo para o Brusque, em casa. O Campeonato Catarinense, que foi o segundo a voltar a campo após o Campeonato Carioca. O Joinville perdeu para o Brusque por 1-0 dentro da Arena Joinville. O Joinville está aí de vento em popa, não, né? Como é que fala em descida? Está em queda desabalada livre, né? Carreira. Desabalada carreira. O retorno foi ontem, né? Para quem está vendo a live na sexta-feira, foi nesta quinta-feira e foi válida pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. E aí tem jogo de volta ainda na casa do Brusque, em Brusque. E aí está muito perto da semifinal, porque o Brusque pode empatar, né? Apenas empatar para chegar na semifinal. O próximo duelo é no domingo à noite, agora, no próximo domingo, pegando o calendário para não errar a data, no dia 12, às 9 horas da noite, na casa do Brusque, no Augusto Bauer, lá em Santa Catarina, Ivan. O Campeonato Paulista, Ivan, é interessante a gente trazer essa informação para a galera que está acompanhando a live no Toque de Bola. Foi um quiprocó danado durante essa semana. O João Dória, governador de São Paulo, trouxe durante a semana uma declaração de que o Campeonato Paulista deveria terminar antes do início do Campeonato Brasileiro, né? E o Campeonato Brasileiro já tem data para começar, dia 9 de agosto. O Rogério Caboclo, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, já trouxe essa determinação da data. E aí a CBF disse, a gente já está em sintonia com os clubes, o governo não vai poder fazer nada com relação a isso, apenas determinar onde serão as sedes, né, onde serão os jogos. E aí o João Dória disse que não, tá tudo bem, a gente sempre teve boa relação com a CBF, com os clubes e tudo mais. E aí veio em coletiva ao lado do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, nesta quinta-feira, para comunicar o retorno do Campeonato Paulista no dia 22 de julho, que é o considerado o estadual mais forte do país, né, Ivan? É verdade. E também, só para a gente fechar de panorama dos estaduais, antes de a gente falar um pouquinho do Rio, né, que a gente já falou até em outras oportunidades, vai dar uma atualizada hoje. No Rio Grande do Sul também, né, houve uma autorização das autoridades para que voltem os treinos com bola, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a coisa já caminhou também. Exatamente. A gente teve, na verdade, o Rio Grande do Sul como um dos pioneiros no retorno aos treinos, mas lá atrás ainda, cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando o próprio Flamengo no Rio de Janeiro entrou com as iniciativas para poder fazer os treinamentos no Rio de Janeiro, lá também, em Porto Alegre, Grêmio e Inter voltaram a treinar, mas apenas durante uma semana. Depois a Prefeitura de Porto Alegre já bloqueou de novo o retorno dessas atividades, né, dos treinamentos, independente de ser ao ar livre, com distanciamento, enfim, as medidas de segurança não deram conta do contingente de treinamento de Grêmio e Inter lá em Porto Alegre, por conta também do nível de contágio e tudo mais. E agora sim, tudo se abrindo, tudo se clareando para que Grêmio e Inter possam voltar aos treinamentos. E daqui a pouquinho a gente vai ter esse retorno gradual aí do futebol também, dessas partidas no Rio Grande do Sul, Ivan. É verdade. A live do Toque de Bola confirmando mais uma live para segunda-feira. Nós vamos dar sequência àquele tema Educação pelo Esporte, que também pode ser esporte pela educação. Vamos falar de uma modalidade que pode ser que muitos não acompanhem, mas
tem muita coisa bacana para se falar, vai ser o xadrez, né? Vai ser a primeira live que a gente vai focar um pouco mais o xadrez, com os nossos companheiros lá do Panathlon Clube Juiz de Fora, o Eli, o Leandro, o Carlos Eli e o Leandro, para a gente falar de cursos de xadrez, de muita movimentação que tem nesses bastidores. Então, a escala das lives, segunda-feira, 7 da noite, o xadrez, que tem um projeto nas escolas também, por isso que está dentro, também por isso está dentro do tema. Na quarta-feira, o Gustavo Galil, e logo, logo a gente já vai anunciar lives futuras do Toque de Bola, com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora, do projeto Cidadão Consciente HR, da Hiperroll Embalagens e da Mastercal, agente autorizado, claro. Futebol do Rio, fala, Pedro. Só para fechar aqui a respeito do Campeonato Paulista, um detalhe muito interessante para a gente trazer a respeito de sede de jogos. Porque não é todo lugar, assim como em Minas Gerais, assim como em todo o mundo, não é todo lugar que vai poder receber as partidas. De acordo com o portal Globoesporte.com, as cidades, por exemplo, como Santos, Campinas e Ribeirão Preto. Santos tem o Santos, obviamente, né? Campinas a gente tem aí Guarani e Ponte Preta, dois clubes muito tradicionais do futebol paulista. Ribeirão Preto a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Santos está na fase laranja, Campinas e Ribeirão Preto estão na fase vermelha. E essas fases, com essas cores, a cidade não pode receber eventos esportivos, apenas na fase amarela, que é a situação de São Paulo e as sub-regiões sudoeste e sudeste da região metropolitana, que são municípios como, por exemplo, Santo André, São Caetano e Diadema. Então, são muito poucas cidades podendo receber, nesse momento, em São Paulo, os jogos. Então, é interessante que o avanço de cor também, por exemplo, Santos está na fase laranja, a próxima é a amarela, beleza, já pode receber jogos. Mas essa análise ela só ocorre a cada 2 semanas, de 14 em 14 dias. Ou seja, só a partir do próximo dia 17, daqui a uma semana, vai ser feita uma nova avaliação e vai estar estabelecido um novo diagnóstico de qual cor está a cidade para receber jogos. Então, o Santos ainda não sabe se vai poder jogar em casa. Vai ficar sabendo 4, 3 dias antes. E se não puder? Só daqui 2 semanas de novo. Então, a Federação Paulista está se atentando bastante para isso, para poder fazer o retorno do futebol paulista com um protocolo todo aqui. Protocolo é a palavra da moda, né? Todo mundo já sabe. Mas o protocolo vai envolver apenas 200 pessoas podem estar dentro do estádio, independente de imprensa, staff, equipes. Só 200 pessoas passam do portão para dentro. Se tiver alguém a mais ali, um cara que entrou antes ou alguém que invadiu o estádio para poder ver o jogo, alguma coisa do tipo, passou de 200 para o jogo. Para o jogo, faz ali todo o trâmite de bastidor para contar quantas pessoas estão ali, quem está credenciado, quem não está, e aí volta o jogo. Então, está sendo tudo muito em detalhes minuciosos, né, para que o Campeonato Paulista possa retornar em breve, Ivan. Isso aí, a gente tem muita informação, e eu peguei uma informação só para a gente fechar do Paulista. A gente procura todos os bastidores para facilitar, né, a informação da pessoa que está acompanhando. Essa carga de informações que é muito grande aqui do toque de bola. Então, houve uma situação lá nos bastidores de São Paulo semelhante à do Tupinambás. Foi que o Botafogo de Ribeirão Preto, eu vi, acho que foi na Fox Sport, uma reportagem sobre isso. O Botafogo de Ribeirão Preto também está ameaçado de rebaixamento. E quando ele, na reunião, no encontro virtual, comentou alguma coisa sobre isso, a informação que a gente recebeu da Fox foi que o Bragantino, que agora está em cima da carne seca, respondeu: isso aí, rebaixamento, você não está aqui agora não, você já vinha nessa posição antes, né? Então, ficou um clima também, né? Aquela história, você não sabe o dia de amanhã, mas o Red Bull Bragantino, né? Está podendo, então deu um chega para lá no Botafogo. Enfim, bastidores do Paulista. Vamos para o Carioca para tentar fechar. A bagunça. Sem se estender muito nessas polêmicas, mas vou te fazer uma pergunta que, diga lá, né, que talvez a gente não tenha resposta oficial, mas talvez você tenha. O Wallace até já me adiantou alguma coisa, vamos ver se você tem informação mesmo. Por que sem futebol, sem nada, com um brasileiro só, em 8 e 9 de agosto, por que os jogos vão ser domingo e quarta? É a pergunta que não quer calar, como diria o nosso amigo Renato Henrique Dias, lá da redação da Tribuna. Por que 3 dias de intervalo
entre duas equipes, sendo que a gente tem aí mais 3 domingos, pelo menos, para começar o Brasileiro. Tem essa informação ou oficial ou não oficial? Informação eu gostaria de ter, mas eu vou te dar, eu não tenho essa informação, de fato, não dá para entender o porquê, né? Sendo que aí vai ter uma janela enorme depois do segundo jogo da final do Campeonato Carioca até a estreia no Campeonato Brasileiro, no início de agosto. A resposta só pode ser uma, Ivan, que eu não posso até falar ela inteira aqui. Na minha visão, isso é fogo. Se é que você me entende. Complicado demais, a Ferg, uma ação atrás da outra, só lambança. Não tem uma situação do Jorge Jesus ter que ir a Portugal e ter que encerrar agora? Tem alguma coisa disso? Não, eu vi alguma coisa. Na verdade, o Flamengo, caso fosse campeão diante do Fluminense na última quarta-feira, o que não aconteceu, o Fluminense venceu nos pênaltis a Taça Rio e forçou aí mais 2 jogos para definir o campeão estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo, caso fosse campeão, daria 3 a 4 dias de folga para os jogadores, para a comissão técnica e tudo mais. E aí, com isso, o Jorge Jesus iria a Portugal para ver a família, ver tudo como é que tá e tudo mais. E aí, toda essa sondagem do Benfica em cima dele nessa última semana, a presença dele em Portugal poderia ser algo, digamos, ruim nesse cenário para o Flamengo, né? Podendo aí perder o treinador que revolucionou o futebol do clube no último ano. Então, havia essa temeridade por parte da diretoria do Flamengo. E de acordo com os últimos acontecimentos, né, tudo que aconteceu com aquela liminar do TJD, por conta dos direitos de transmissão antes da partida diante do Fluminense na última quarta-feira, tudo isso ficou muito estranho. Né? Muito estranho a questão de poder perder o Jorge Jesus. Atrapalhou, sim, influenciou no comportamento da diretoria nos bastidores. Então, isso pode ter sido uma manobra aí, um pedidinho. Vai que, né? Um pedido da diretoria para a galera da Ferg falar assim, ó, bota esses jogos aí de uma vez e tudo mais, para não dar tempo do homem ir lá para Portugal, não negociar e tudo mais. Então, a gente não tem essa informação oficial, obviamente é especulação, mas foi muito veiculado na imprensa do Rio de Janeiro durante esses últimos dias, durante os últimos 2 dias após o jogo, essa informação de que o Flamengo daria folga caso fosse campeão. E por isso, como não foi campeão, a Ferg já marcou os jogos para agora de uma vez, para que não haja esse período esse período sabático de Jorge Jesus em Portugal e não haja chance dessa oferta ser efetivada por parte do Benfica. Mandar só um abraço, Ivan, antes de devolver a bola para você, para Alice Vilela, que está aqui em Guarani, audiência guaraniense, para Rafa Maranhão, que está sempre ligadinho com a gente, um beijo para ela, para Heloís Rocha, de Mercês, que também está sempre ligado, que Mercês é a 2ª melhor cidade do mundo, a primeira é Guarani. Mandar um abraço para a Ohana, que também é aqui de Guarani, o Wallace está ligado com a gente, o Jean também está acompanhando, o Matheus Marchiotti, vocalista do Canta Alquimia, grande Matheus Marchiotti, um abraço para ele. Já dividi palco com ele, Ivan, essa noite de Juiz de Fora aí. Mas eu estava um pouco além da conta, e aí falaram no meu ouvido assim, alguém tira esse menino daí, gente, pelo amor de Deus. Tá certo, ainda bem, né? O Beto está dizendo aqui que essa marcação de domingo e quarta é mais uma das manobras envolvendo Flamengo e Federação, que oficialmente eu não fui. Escala da TV, que hoje é tão ou mais importante que o jogo. Quem transmite o quê? Mando de campo domingo é do Fluminense, o reloginho já está em cima da gente aqui. Domingo é transmissão da Flu TV e quarta da Flá TV, ou vai ter confusão ainda no Chateau, Pedro? É isso mesmo, Ivan. Flu TV no domingo, Flá TV na quarta. O Flamengo escolheu o mando como dono da melhor campanha na primeira fase. O Flamengo escolheu qual jogo ele mandaria, os mandos das finais. O Fluminense é mandante no primeiro, transmite na Flu TV no domingo, 4 horas da tarde. Flamengo é mandante do segundo, transmite na quarta-feira, dia 15, 9h30 da noite. Os 2 jogos serão disputados no Maraca, tá bem, Ivan? Valeu, Pedro. Obrigado e seguimos aqui nos bastidores do Toque. Valeu. Sem dúvida nenhuma. Um abraço para você e para todo mundo. Bom final de semana. Valeu. Pedro Sarmento nesse bloco. Fala-se no primeiro, fechando aí a live de sexta, mandando um grande abraço para você, continuar ligado nas redes sociais e no portal Toque de Bola. Ótima tarde, ótimo final de semana para todo mundo.